A próxima apresentação será da Rosa Reis, Economia Dinâmica do Vazio Psíquico. Muito obrigada, Dária. Com esse texto, esse tema me foi proposto pela... Esse tema me foi proposto, me propuseram dois, eu achei esse tema assim, bem interessante para a gente discutir, né, a questão de hoje em dia, né? Então, a economia dinâmica do vazio psíquico. Do nosso físico. Como é que faz? Na tacinha lá embaixo. Tacinha lá embaixo. Acho que não perto. Acho que aqui. Do nosso psiquismo fazem parte do nosso mundo consciente e inconsciente, as vivências subjetivas, os afetos, imaginações, fantasias e desejos que vamos experimentando durante a nossa vida. Para o funcionamento dele, temos um ponto de energia e precisamos levar em conta a quantidade de energia psíquica utilizada, lembrando que cada pessoa tem um nível de tolerância que, diante de um excesso de estímulo, pode adoecer. Trabalhar, amar e viver criativamente necessitam de uma capacidade psíquica que nem sempre o sujeito consegue alcançar. Nossa Constituição também é influenciada pelo ambiente que vivemos, o momento histórico em que estamos inseridos e pelos inúmeros objetos que nos relacionamos. As relações de objeto e vida, desde o início da nossa vida, poderão facilitar ou dificultar nosso desenvolvimento, que poderá se tornar na saúde mais integrado, com a sensação de continuidade de ser e de que a vida tem sentido. Segundo Winnicott, haverá durante toda a vida uma tensão entre o mundo interno e externo que só será aliviada nos momentos em que pudermos relaxar através da arte, do brincar e da cultura. Sabemos da importância de um ambiente acolhedor que o bebê necessita para que cresça de uma forma saudável. Mas o indivíduo adulto, em função do seu desamparo, necessita também de um continente na vida adulta. Abrindo parênteses, quando a gente fala da importância, né, do meio ambiente, esse final de semana eu fui a São Paulo visitar um bebê de 15 dias. E o pai, marinheiro de primeira viagem, falava assim, o bebê mamou, dormiu, e ele falou assim, aí eu falei, não vai levar para o quarto, né? Já meio aflita, porque o bebê estava dormindo. Ele disse assim, não, ela vai ficar aqui na sala, porque ela não pode ficar dormindo, tocando o dia pela noite. Aí eu falei assim, olha, ela não sabe o que é dia nem noite. Sabe, você vê a aflição, porque realmente o bebê demanda muito e às vezes os pais não estão preparados para isso. Não foi surpresa, porque quando a mulher dele estava grávida de 7 meses e meio, ela falou assim, dentro de 3 meses eu volto a trabalhar. E ela é funcionária pública, pode ficar 6 meses tranquilamente, né? Porra, vai ser muito chato ficar muito tempo sem trabalhar. Quer dizer, eles estão completamente preparados para o papel de pais, né? Bom, sabemos a importância do ambiente acolhedor, não, isso eu já falei, né? Em uma estada da civilização, Freud inicia o texto dizendo, é impossível fugir à impressão de que as pessoas comumente empregam falsos padrões de avaliação, isto é, que buscam poder, sucesso e riqueza para elas mesmas e os admiram nos outros, subestimando tudo aquilo que verdadeiramente tem valor na vida. Ele também enfatiza que devemos lembrar quanto é avaliado o ser humano e a vida mental de cada um. Nesse texto, Freud confessa que não se conforma de que a pior fonte de sofrimento se dê nas relações entre as pessoas, suplantando a fúria da natureza e a fragilidade dos corpos. Em função da descoberta da clínica daquela época, Freud relacionava as neuroses e o mal-estar da cultura à exagerada repressão que era aplicada à sexualidade. Mas, por outro lado, também deu ênfase à importância de limites, especialmente quando falava do mito de Édipo. Com o advento da liberdade sexual, os jovens acreditaram que estavam livres da repressão. De fato, percebemos uma maior liberdade. Entretanto, o afrouxamento da reflexão nos levou a uma falta de limites que hoje gera outras dificuldades. Passamos a ter uma nova vida psíquica. Podemos elencar algumas mudanças ocorridas nos últimos tempos. O trabalho hoje é mais competitivo, levando as pessoas a dedicarem maior tempo a ele, ficando com menos tempo para dedicar à família e ao lazer e aos amigos.
Isso a gente vê nas crianças hoje em dia, novinhas, que a competição já está nelas, né? Outro dia eu estava num restaurante com uma filha de um primo, e aí eu falei para ela, vamos desenhar? Eu comecei a desenhar, ela também. Aí ela virou para mim e falou assim, o meu desenho é mais bonito que o seu. Aí eu falei, mas a gente não precisa competir. Ela ficou olhando assim para minha cara, aí eu comecei a brincar com ela, de, eu faço um desenho e você completa. Ela ficou mais de 50 minutos para ficar espantada, porque a gente começou a criar um quadro, um fazia, outro completava, não sei o quê, e no final ela falou, ficou tão bonito que eu posso levar para mim? Né? Quer dizer, as crianças de hoje são estimuladas, tem que competir, tem que ser o primeiro, e é uma coisa que a cooperação não está mais acontecendo, né? Porque temos que ser sempre o primeiro, o mais rápido, o melhor, né? Podemos elencar alguns tipos de mudança ocorrida, né? O trabalho de hoje é mais competitivo, levando as pessoas a dedicarem maior tempo a eles, ficando com menos tempo a dedicar à família, ao lazer e aos amigos. Precisa correr atrás, parecer sempre ocupado. O culto à imagem, com o exagerado aumento do nível de exigência da aparência física, o estabelecimento de vínculos afetivos menos duradouros, maior dificuldade em tolerar frustrações e lidar com limites. Tudo isso deixa marcas na identidade desse sujeito regido por esses tempos. A ideia é que tudo é descartável, inclusive as pessoas. O prazer imediato passa a se estender às relações afetivas, abrindo mão de relações que envolvam maior intimidade, confiança e esperança. Diante de tanta angústia, as pessoas se isolam, voltando-se para si mesmas. Desta forma, vivem no narcisismo secundário, em que desinvestem nos objetos externos para investir no próprio ego para sobreviver à angústia. Sensacionalismo, invasão da privacidade, banalização dos sentimentos, levam as pessoas a uma sensação de vazio, que tudo é passageiro, tudo é permitido, deixando o indivíduo sem referências. Nada que se experimenta é suficiente, precisa sempre de mais. Então passe para as drogas para sentir mais. Um paciente meu tinha amigos desde os primários, desde os primeiros anos, mas ele falou que eles só conseguiram se sentir muito próximo um dia que eles se juntaram e todos usaram algum tipo de tóxico. Então ali houve um amor verdadeiro, ali houve uma amizade, ali houve uma confiança. Mas quando o sentimento naturalmente aparece, por exemplo, ao sentir uma tristeza pela perda de um ente querido, logo um remédio para acabar com a dor, né? Ficou doente, dor, remédio. Ficou triste, remédio. Não podemos parecer tristes. Sentir passa a ser algo que é pouco ou exagerado. Outra exigência da sociedade é que não se envelheça, uma ligação à finitude, tentando negar o envelhecimento e a morte. Nelman, ao falar de uma nova economia psíquica, coloca como ponto central a sociedade de consumo, que está sempre sugerindo que temos que ultrapassar todos os limites. Nisso inclui não ter regra, nada é proibido, a banalização da sexualidade, que for reduzida a ser uma satisfação igual a qualquer outra. O desejo, segundo ele, passa a ser uma simples necessidade corporal. O mundo mudou aceleradamente nas últimas décadas e precisamos aprender a lidar com essa velocidade da mudança. O narcisismo e o desamparo sempre foram fundamentais na constituição do sujeito. Hoje, o sujeito é manipulado em seu narcisismo, que passa a ser explorado pela propaganda maciça. A solução para tudo. Se estou triste, tomo um remédio ou compro um carro. Se percebo que estou envelhecendo, faço uma plástica. Sabemos que a propaganda sempre funcionou assim. Porém, hoje não é só o objeto, mas a marca, o último lançamento, que leva a pessoa a querer ser o primeiro a ter este modelo que ela sabe que será rapidamente suplantado por outro. O filósofo italiano Franco Berardi se preocupa com a morte do pensamento crítico, falando que a possibilidade do futuro passa por estarmos abertos ao imprevisível. Sua preocupação é que precisamos trabalhar cada vez mais, ser mais produtivo para alcançar o estado que o homem moderno precisa para alcançar, para ser feliz. Estaria o sujeito nesse contexto livre para fazer suas escolhas e seguir seu desejo? Não é por acaso que, de vez em quando, ouvimos histórias de pessoas muito bem-sucedidas em suas carreiras, com altos salários, que se perguntam: para onde estou indo? O que estou buscando? E acaba abandonando todo o conforto que o dinheiro e a carreira lhes traziam para viver mais junto à família, com menos necessidade econômica. Ou pessoas que, no auge do sucesso, cometem o suicídio, deixando todos perplexos.
A fantasia que satisfaremos nossa pulsão nesse excesso está fardada ao fracasso, já que a pulsão jamais será satisfeita completamente. Estou botando aqui o microfone para ver se acaba esse barulho, mas não estou conseguindo. Fica um pouco longe. As perturbações psíquicas relacionadas a esse narcisismo são pacientes com falso self, drogadictos, distúrbio variado de alimentação, borderline, perversos e psicopatas. Entre as doenças que mais crescem no mundo na contemporaneidade é a depressão. Birman esclarece que essas pessoas não conseguiram corresponder ao seu ideal, ficando a depressão como uma experiência de decepção consigo mesmo. No consultório, recebendo muitas pessoas com diagnóstico de depressão, que descobrimos que o que lhes falta é um mundo interno. Eu acrescentaria o refúgio na internet e no jogo, onde adolescentes e adultos mostram como estão felizes e vivem de ganhar nos jogos eletrônicos, esquecendo de viver a vida real. Assim, não enfrentam a vida, onde diante de uma perda ou decepção, não podem desligar o aparelho e resetar como fazem no jogo. Não sabendo lidar com as perdas, precisam sempre ganhar, esquecendo do valor de se aprender com as dificuldades e erros que podem nos levar a viver momentos difíceis, mas que nos desafiam a criar novas saídas pessoais. Podemos pensar que o mito de Narciso está suplantando o mito de Édipo nos dias de hoje? Birman conclui que estamos perdendo a cultura da palavra e do argumento para a cultura da imagem. Após o aparecimento da internet e aparelhos celulares, a questão narcísica fica mais evidente. Temos que fotografar tudo, e o clique confirma como sou aceito, mas por outro lado, quando alguém discorda do pensamento, essa atitude é sentida como um ataque pessoal. Parece que não há mais lugar para as diferenças. Assim, abolimos a riqueza que o diálogo pode trazer. Fica-se então na questão binária, pensar igual ou ser inimigo. Em Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Ego, dedica o estudo sobre o narcisismo das pequenas diferenças, falando da intolerância ao diferente. Quem não consegue viver com a diferença, olha o outro como inimigo. O inimigo ameaça porque, projetivamente, ele quer destruir. Então, a saída é destruí-lo antes. A escuta analítica precisa se sensibilizar para os sofrimentos do indivíduo do século XXI. Os pacientes que nos desafiam quando percebemos que precisamos recuperar o funcionamento do seu aparelho psíquico para que ele possa entrar em contato consigo mesmo de uma maneira verdadeira, desenvolvendo sua capacidade de sentir, identificar o que sente e o que pensa, permitindo o aparecimento da capacidade de sentir e de pensar simbolicamente e estabelecer relações objetais. Nestes pacientes é comum agirem por impulso, deixando a ação predominar. Por não terem um ego integrado, não adquiriram a capacidade de assumir responsabilidade por seus sentimentos e ideias, precisando projetar seus impulsos destrutivos no outro. Eles têm um aparelho psíquico precário que não processa suas experiências. Reclamam que não consegue lembrar de fatos importantes e às vezes traumáticos de sua infância. É possível que essas lembranças não tenham sido reprimidas nem representadas, permanecendo como algo estranho no paciente. E por serem sem sentido e sem representação, causam perturbações que acabam sendo projetadas nos outros. No processo analítico, através da transferência, essas lembranças podem ser revividas com o analista, que então terá a função de recebê-las e devolvê-las ao paciente, dando sentido em relação à história do paciente. Ivanice Fontes, em seu livro Psicanálise Sensível, ao falar desse paciente, com incapacidade de representação e simbolização precária, diz: o trabalho analítico não se fará mais dentro de preceitos de associação livre e atenção flutuante. Se caracterizam por dificuldade associativa extremamente profunda. Estão longe das questões ligadas à ameaça da castração. O que está em jogo, na maioria dos casos, é a ameaça da existência, isto é, tem medo de perder o senso intrínseco da existência. Encontra-se ainda em busca de uma organização egóica que foi impossibilitada precocemente. Obrigada.